Muito boa noite a todos. Estamos hoje aqui novamente reunidos para mais uma conferência do ciclo de conferências interdisciplinares da Economia Social, dinamizado pela Associação Nacional Interdisciplinar da Economia Social. E hoje temos connosco o Sr. Bastonário, da Ordem dos Psicólogos Portugueses, o Dr. Francisco Miranda Rodrigues, que nesta data especial, falávamos há pouco, coincidiu com o aniversário da Associação. Portanto, será, sem dúvida, uma conferência muito especial. Em nome da Associação e em nome pessoal, Sr. Bastonário, muito obrigado por estar aqui hoje connosco, neste contexto desafiante para todos nós. Muito obrigado a nós. Boa noite. Vamos então iniciar esta conferência, que tem como título a importância e o caminho dos psicólogos nas organizações da economia social. Sr. Bastonário, nós sabemos que hoje a pandemia do início do século XXI já está marcada na nossa vida pessoal e profissional. E ficará escrito na história, nas nossas vivências, nas estratégias que adotamos e nos desafios, e também ficará escrito nos fracassos. Portanto, as nossas rotinas profissionais e pessoais mudaram. Em muitos contextos fomos assombrados pelo medo, pela ansiedade e pela perda do rumo. A saúde mental dos portugueses, por estas circunstâncias, tem sido exposta a desafios acutilantes que têm vindo a desafiar a intervenção dos psicólogos nos seus mais variados contextos de intervenção. O psicólogo é um profissional que atua, de facto, desde que nascemos até que morremos, com um aporte científico de percurso secular, e a sociedade sem psicólogos, sem dúvida, que seria hoje uma sociedade doente. E é por ela que quero começar a minha primeira pergunta, Sr. Bastonário, pela sociedade. As transformações sociais, aliás, as transformações biopsicossociais e espirituais nos seus mais variados contextos, estão a apresentar-nos becos sem saída ou novas oportunidades para os psicólogos reinventarem estratégias e redefinirem as suas intervenções? Bom, antes de mais eu gostava de vos dar os parabéns pelo primeiro aniversário, mas também os parabéns por esta iniciativa e pela iniciativa em si de terem avançado com a criação da associação. Diz-me bastante a atividade associativa. Ela é quase, eu acho que é difícil definir-me sem também referir-me à atividade associativa que tenho desde há muitos anos, muito antes da Ordem dos Psicólogos estar também na minha vida, e portanto gostava de vos dar os parabéns por não só pela iniciativa, mas por terem criado a associação, e acho que é uma associação cujo âmbito é muito pertinente, é aliás cada vez mais pertinente, e penso que vos poderá caber certamente um papel importante nos próximos tempos nesta área particularmente do envelhecimento e do bem-estar. Muito obrigado. Bem, relativamente à questão que me colocou, pois o que eu acho é que neste momento os psicólogos precisam de poder demonstrar mais nestas instituições aquilo que têm de potencial de intervenção e aquilo que são as mais-valias, os benefícios do seu papel e do trabalho que podem desenvolver. E, portanto, mais do que esse binómio entre oportunidades e obstáculos, que existirão sempre existiram e vão continuar a existir, a questão é mesmo no momento presente, no momento que seja este ou outro qualquer, os psicólogos serem capazes de poderem ir ganhando continuamente, como tem acontecido até aqui, diga-se, cada vez mais espaço de atuação para poderem demonstrar, como têm demonstrado até aqui, o valor e os benefícios da sua atividade. E, portanto, é muito mais isso que é preciso. E é muito mais essa a questão do que propriamente a questão da oportunidade. Oportunidades, obstáculos, desafios, em qualquer momento existem sempre. Muito bem. E continuando nesta linha inicial de raciocínio, os psicólogos estão de facto habituados a viver com o imprevisto,
Mas estes tempos são, de facto, desafiantes e exigem outro tipo de análise a outro tipo de imprevistos, exigindo capacidade de adaptação, readaptação e, principalmente, a polivalência. E a interdisciplinaridade é uma ferramenta e um conceito que provavelmente tem ajudado os psicólogos nas suas intervenções neste setor da economia social. E, portanto, entre a adaptação a estas situações de emergência e a execução de um construto supervisionado pela Ordem dos Psicólogos, o que é que fica já marcado na história da profissão neste contexto sem precedentes? Quais são os relatos ou as experiências que fazem chegar à Ordem de readaptações? Pode dar exemplos, se tiver, neste setor, da intervenção dos psicólogos perante a sociedade? Bom, os psicólogos nos diversos setores estão, de facto, como disse bem, para o caso desta área e deste contexto de atuação, estão habituados a trabalhar em equipas multidisciplinares e, portanto, a fazerem essas pontes. Cresceram enquanto profissão assim, sempre nessa dialética com outras atividades profissionais, no respeito por aquilo que é o campo de atuação de cada um e as mais-valias da sinergia entre as várias atividades profissionais. Portanto, isso é quase uma matriz ou quase um código genético da profissão. Está muito habituada e é inerente praticamente. E até é curioso, ou até pode parecer paradoxal, quando depois isso, se olharmos para aquilo que é a imagem ainda hoje mais conhecida e imediata que vem à cabeça quando se fala de um psicólogo. E aí é de uma intervenção individual, é de uma intervenção fechada num espaço muito contido, mas na verdade, um enorme número de psicólogos, eu diria que muito provavelmente hoje em dia já quase estamos a falar de ela por ela em termos de número, trabalha em circunstâncias que são de trabalho alargado em equipa e não num trabalho individual. E, portanto, uma primeira nota para isso, para confirmar, para também saudar e dizer que isso é absolutamente crítico, cada vez mais, aliás, para o sucesso das intervenções, que têm como fim último o benefício das pessoas que usufruem dos serviços de diferentes profissionais que trabalham em equipa e, portanto, a questão mais importante não é tanto se está neste momento este ou aquele profissional, por exemplo, a coordenar esta ou aquela equipa, mas tão só o benefício das pessoas que estão a usufruir desses serviços. Isto, claro está, apesar de tudo, com alguns cuidados, de ser nas matérias que cada profissão é mais competente, está mais preparada, que essa intervenção também deve estar mais consignada, como é evidente. Depois, sobre a outra dimensão, aquilo que foi a resposta a esta crise e particularmente nesta área. Em termos de resposta a esta crise, mais em termos gerais, claramente o facto de se ter passado a fazer intervenções à distância foi a grande adaptação, a mais notória. Isto em termos gerais, não estou-me a referir especificamente a este contexto. Em termos gerais, essa foi a grande adaptação que teve que ser feita. Neste contexto, o grande desafio é que muitos dos psicólogos que estão naquelas instituições que, dentro deste tecido, têm psicólogos. E que, quando isso acontece, geralmente são os únicos psicólogos. Alguns tiveram desafios tremendos enquanto diretores técnicos das instituições, com a gestão que conhece bem melhor que eu, da complexidade de variáveis que tiveram que ser conjugadas para preparar as instituições de imediato para responderem agora a uma contingência com muitas limitações e que criam problemas muito grandes, não só na logística da instituição, mas depois no bem-estar das pessoas que
que estão nas instituições, na forma como os cuidados de saúde são ou podem ser prestados, na relação com os familiares destas pessoas, nos desafios diferentes que são criados por causa até de algumas características muito específicas dos problemas que assolam estas pessoas, nomeadamente demenciais, e que numa circunstância destas, com o isolamento físico que foi criado, a significar muitas vezes, infelizmente, um isolamento social, que não era o isolamento necessário, foi um isolamento, muitas vezes, efeito secundário desse isolamento físico, nem sempre atendido, porque a verdade é que, quer queiramos, quer não, a prioridade tem sido, percebe-se que seja, mas tem sido, de facto, quanto a isso não há dúvidas, tem sido a proteção do ponto de vista epidemiológico, e essa decisão, que é uma decisão que eu sei que não é sem dilemas por parte das autoridades de saúde, é aliás uma decisão sofrida. Sim. É uma decisão sofrida, ao contrário daquilo que às vezes pode parecer. Acho que é importante que aqueles que sabem que isso não é assim, também o digam em voz alta, particularmente em momentos em que parece que às vezes está toda a gente pé atrás relativamente aos responsáveis nestas áreas. A verdade é que são decisões ponderadas, sofridas, sujeitas a erro, como todas as nossas decisões, também elas num contexto de enorme incerteza e insegurança quanto àquilo que é a melhor evidência científica disponível, porque ela está também em mutação. Eu tive a oportunidade de dizer, logo no princípio da crise pandémica, logo mesmo no princípio, das minhas primeiras declarações à comunicação social, foi precisamente para alertar que as pessoas teriam que estar preparadas para uma mudança permanente daquilo que eram as orientações. Que isso era muito difícil, podia ser confundido com não saber o que é que se está a fazer, mas na verdade o que se está a fazer é a acompanhar o conhecimento com uma intervenção que esteja o mais adequada possível, com a segurança que se possa ter nesse conhecimento. E depois que, enfim, nem toda a gente está alerta e foi feito um alerta nessa altura para que as pessoas cumpram com alguns cuidados na procura da informação que usam para formar também a sua opinião, uma vez que estas são circunstâncias tradicionalmente, e nós nunca vivemos, é certo, uma desta dimensão, desta natureza, dimensão simultaneamente, mas a verdade é que tem características muito próprias para que as ditas fake news, que sempre existiram, circulem, só que agora circulam com uma velocidade e uma facilidade diferente, claro.